Olá, bom dia, graças a Deus, Deus te abençoe muito neste dia, que você tenha um dia abençoado, um dia na paz do Senhor Jesus, tá certo? Quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que está em Atos, capítulo 4, do verso 8 em diante. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e anciãos do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do bem feito a favor de um homem enfermo e do modo como foi curado, tomai conhecimento, todos vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado diante de vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ao verem a coragem de Pedro e João, sabendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Certo? O que acontece aqui no contexto é que eles estavam indo ao templo para fazer oração num dia e tinha um coxo lá. E Pedro disse para esse homem: olha, não tenho dinheiro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E esse homem simplesmente pulou e começou a andar. Milagre que o Senhor Deus operou, mas aí você tem que prestar atenção que é um milagre operado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus o Cristo, tá certo? Que esse homem foi curado, foi levantado, e aí virou um converseiro na cidade por causa disso. E os religiosos chamaram esses homens, na verdade mandaram prendê-los, porque estava acontecendo realmente uma bagunça na cidade por causa desses homens. Eles estavam pregando a Jesus Cristo, a salvação única e exclusivamente na pessoa de Cristo, e isso ofendia a religiosidade do período. Então eles foram presos, e quando eles são chamados na presença dos religiosos importantes ali deste período, é o que Pedro vai dar vai dar esta fala que me chama muito a atenção. Em Jesus, e Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, a qual se tornou a pedra de centro, a pedra de sustentação de toda uma construção. Esse Jesus se tornou essa pedra central, é o que ele está dizendo, o mais importante de tudo, de toda a construção que vocês fazem, que eles são homens que falam da parte de Deus, ou acham que falam da parte de Deus, e Jesus está dizendo assim, o que é principal, o que é mais importante, Deus tornou esse Jesus. Aliás, Pedro está falando, Deus tornou esse Jesus o mais importante de tudo. Ele é o centro de toda a conversa religiosa. Ele é o centro de tudo aquilo que se tem que dizer a respeito de Deus. É o que Pedro está falando para essas pessoas. E ele, no verso 12, ele sintetiza: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É claro que a salvação sempre é algo que levanta uma questão: ser salvo de quê? Qual a questão dessa salvação? Eu já disse aqui que em Gênesis 3 o homem comete o pecado de se afastar de Deus, de tomar uma decisão pessoal, e aí a consequência é que todos que nasceram depois vêm com este problema, o pecado. E este pecado nos afasta de Deus. Este pecado nos leva sempre a querer fazer as nossas próprias vontades, satisfazer as nossas vontades, sem nunca se importar com a existência de Deus, com o querer de Deus, com Deus em si. E isso é muito ruim na nossa natureza. Eu disse também que você pode prestar atenção no nosso mundo. Quantas guerras, quantas mortes, quantos assassinatos, roubos, quanta gente se usando droga, quanta gente perdida, correndo para o psiquiatra, para o psicólogo, quanta gente perdida, e muitas delas dentro da igreja, sem saber qual que é o centro. O centro e a verdade é que Deus te ama. Deus te ama e prova isso na cruz do Calvário. Ele quer você junto com Ele. O problema é que essa nossa autonomia de pecar, de fazer errado, de se afastar de Deus, de querer fazer única e exclusivamente a nossa vontade, isso nos desligou de Deus.
Deus oferece este perdão em Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Qual é a consequência para o homem que está em pecado? O que nasce em pecado, pratica o pecado, gosta do pecado. Esse homem simplesmente vai ficar afastado de Deus. A oferta de Deus é reconciliação consigo em Cristo Jesus. A salvação, não há salvação em nenhum outro. E no verso anterior ele está dizendo que é Jesus a pedra que foi rejeitada pelos construtores. Então a salvação está em Cristo Jesus. Ele é o motivo de nós hoje termos conversa com Deus, podemos conversar com Deus e entender que Deus nos ouve. Tá certo? Pense nisso, Deus te ama de uma forma fantástica, e não há salvação em nenhum outro, a não ser na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Se reconcilie com Deus, fique com Cristo, abrace esse amor maravilhoso e vamos para o céu junto, tá certo? Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe, Deus te guarde e nos vemos por aí, em nome de Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia.